Você já ouviu falar em moda sustentável ou slow fashion? A indústria têxtil é uma das que mais poluem o meio ambiente, trazendo impactos ambientais desde as etapas de fabricação do produto, na plantação do algodão, por exemplo, até o seu descarte, que muitas vezes são feitos em recursos hídricos ou no solo, atingindo principalmente populações de baixa renda que acabam por sofrer o que chamamos de injustiça ambiental. Mas esse conceito é assunto para um próximo podcast. Também sabemos que no mercado da moda os produtos têm um curto tempo de vida. Muitas roupas são descartadas em um bom estado de conservação apenas por não estarem mais na moda. A moda sustentável, ou slow fashion, nasceu dessa preocupação urgente de minimizar ao máximo os impactos ambientais no processo de desenvolvimento e descarte dos produtos. Eu sou a Raquel Hidalgo e esse aqui é o primeiro episódio do podcast do Instituto Ecoar, o MOCIP que atua desde 1992 na criação e implementação de projetos e programas que visam a contribuir para a construção de sociedades sustentáveis. Sarta Siniani é um coletivo de mulheres imigrantes bolivianas que residem e atuam como costureiras, antes em condições precárias e na informalidade no bairro paulistano Alto da Casa Verde. Juntas, se uniram para se proteger das adversidades vivenciadas e criaram um projeto piloto para garantir acesso ao mercado com condições de trabalho dignas, capacitação técnica, desenvolvimento pessoal e autonomia profissional por meio das melhores práticas socioambientais. Eu conversei com Sérgio Mileto, empresário que compõe a Alampime, sobre forças e as fragilidades da moda sustentável, sobre empresas e microempresas desse ramo e muito mais. Bora descobrir um pouquinho mais sobre tudo isso? Começando com um pouco da história da entidade Alampime e o projeto piloto do coletivo Sarta Siniani, que teve sua primeira coleção lançada em outubro desse ano. Bom, a Alampime nasce em 1997, no Foro de São Paulo da Nicarágua, numa reunião de entidades onde estava a CIVES, que era a Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania, e entidades gremiais de 13 países da América Latina, com o objetivo de diminuir a resistência de empresários aos partidos progressistas, abrir um diálogo entre os partidos progressistas de América Latina e o setor empresarial para buscar uma nova governança para a América Latina que fosse mais inclusiva. Inclusive por uma questão de inteligência, a América Latina tem por volta de 650 milhões de pessoas. Só que são pessoas que estão fora do mercado, são pessoas exploradas e nós estamos vendo aí a China. A China tem o seu maior capital e a sua população. Todo mundo quer ter um bom negócio com a China. Por quê? Por causa do mercado chinês que é enorme. E aqui a gente, ao trabalhar e ter optado por ser uma plataforma exportadora de commodity, a gente tem uma população extremamente miserável para que o custo dessa commodity seja baixo e que possa competir mais no mercado internacional. Bom, é bastante complexo isso. É nesse contexto que nasce a Alampime, então, para tentar colocar na mesa da América Latina essa discussão inclusiva. E nessa caminhada, a CIVES no Brasil se transforma em Alampime Brasil, e a Alampime já nasce com esse DNA de inclusão econômica. A Alampime olha o microempresário como aquele que está bem lá embaixo na cadeia de valor da economia, que é o microempresário individual e informal. Todas as cadeias, todos os setores da economia têm desde uma multinacional até esse microempresário. Eu vou mais longe. Se você olhar, tem um livro chamado Um Pirilampo no Porão, do IPEA, que procura mostrar isso, que vai até a criminalidade. Você tem desde a criminalidade até uma multinacional dentro da mesma cadeia de valor. Bom, a gente trabalhar principalmente no contexto atual de tanta tecnologia empurrando as pessoas para a precarização do trabalho, trazer esses precarizados para se unirem, se juntarem e formar uma parceria estratégica, ou por cooperativa, ou por SPE, ou empresa que seja, para poder disputar um mercado com qualidade e ser remunerado de forma digna, essa é a nossa missão como a Alampime.
Então a gente faz um trabalho de advocacy. Então hoje a Lampime se reúne com essas entidades, troca informações, busca estratégias comuns, mas também fez parte do Mercosul, desde quando o governo Lula criou o Mercosul Social e Participativo, porque até então o Mercosul só tratava da linha branca e da indústria automobilística. Nesse momento, no governo Lula, se cria o Mercosul Social e Participativo, onde entidades da sociedade civil de direitos humanos passam a participar, e sempre que tinha um evento do Mercosul, tinha junto o evento do Mercosul Social e Participativo. E a Lampime passa a fazer parte dos dois eventos, Mercosul Empresarial e do Mercosul Social e Participativo. A Lampime vem da CIVES, a CIVES é proponente do Fórum Social Mundial. Então é um tipo de empresariado que é pela cidadania ativa e pela inclusão social. Então esse é o mundo que a gente quer construir. Então, a Lampime tem esse DNA. No Brasil, a gente focou muito essa questão do microempreendedor e, nesse momento, nada mais urgente do que reunir os micro e pequenos empreendedores que, de forma associada, possam produzir e ser incluídos. Nós da Lampime costumamos dizer que a fragilidade de um micronegócio, de uma microempresa ou de uma empresa individual não é o seu tamanho. A gente mostrou isso aqui na compra de uniformes. Só para você saber, a gente concorre vendendo uniformes com redes tipo Pernambucanas e Calunga com o mesmo preço e com produtos de maior qualidade. Ou seja, nossa margem teoricamente é menor, mas elas acabam sendo muito melhor remuneradas. A fragilidade não está em ser pequeno. Ser pequeno, ao contrário, é uma fortaleza. Você muda, você lança um produto novo de uma forma muito ágil. Você consegue atender uma especificidade de um determinado cliente que uma grande empresa não consegue. Uma grande empresa, para lançar um produto, ela às vezes demora um ano. A gente não, a gente muda facinho. Então, onde é que está a fragilidade nossa? A nossa fragilidade está no isolamento. E é isso que a Lampime procura trabalhar. Tirar esse pequeno empresário do isolamento. Aliás, falei errado. Não dá para dizer microempresário, dá para dizer grande empresário de micros negócios, fazer com que eles percebam que eles são atores sociais. A micro pequena empresa, 99,1% das empresas no Brasil e, em média, no mundo, 98%. É importante olhar que isso é sua grande força e trabalhar junto para construir um marco legal mais digno para a micro pequena empresa é uma missão nossa. Nós estamos optando, neste momento, por esses que estão bem na base da cadeia de valor, mas a gente também participa hoje do Fórum Permanente da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte, que é um fórum ligado hoje ao Ministério da Economia, mas quando nasceu era dentro do MDIC. E nós defendemos que exista um Ministério da Micro Pequena Empresa, porque esse assunto não pode ser mais um assunto dentro de um ministério, considerando que o equilíbrio da economia, na nossa visão, está no fortalecimento das micro e pequenas empresas. Nenhum país cresceu porque criou grandes corporações. Isso não existe, isso é um mito. Eu perguntei para ele se a moda sustentável já poderia ser uma opção para a maioria das pessoas. Olha o que ele respondeu. Responder diretamente, ainda não. Ainda não, porque nós vivemos num país onde a renda da população de mais baixa renda foi expropriada, né? Então, hoje nós temos uma população extremamente empobrecida, extremamente expropriada. Quando eu falo expropriada claramente, porque não sou eu que digo, são os dados do DIEESE que mostram que o salário mínimo criado em 1946 para atender a lei, hoje deveria ser, só corrigindo, de R$6.000. Acho que 6.300, mas vamos dizer que seja R$6.000, e equivale mais ou menos a um salário mínimo europeu. Me parece claro que é muito difícil sustentar uma família de 4 pessoas sem ter essa renda, além de educação, saúde de qualidade gratuita e preços razoáveis para moradia, para sobrar algum dinheiro para o lazer, né, que é tão importante. É com esse contexto, vamos dizer, que a gente procura trabalhar na direção de uma economia mais sustentável, de criar produtos mais sustentáveis. Uma outra coisa que concorre contra são as compras públicas.
públicas. Compra pública não é só governo, né? Compra pública é de todo mundo que recebe dinheiro do governo. Então, por exemplo, se o Instituto Ecoagro recebe um dinheiro do governo, no mínimo 25% dessas compras, do dinheiro recebido, tem que ser feito de micro e pequena empresa. Imagina que todas as compras, todos os editais exigissem alimentação orgânica para alimentação escolar e para os uniformes, fardamentos, tudo que pudesse ser tecidos mais sustentáveis. Quando você tem essa demanda, você põe toda a cadeia de valor para produzir isso. Hoje, você pega um tecido orgânico, ele é muito caro. Então, uma roupa feita com tecido orgânico, com tingimento mais natural, sustentável, ela tem um preço que não é acessível à maioria da população. Mas poderia ser, se os atores da cadeia fossem impelidos a produzir dessa forma. Isso é um pouco a minha visão. Mas a gente está trabalhando, por exemplo, os nossos tecidos desta coleção, eles são tecidos que de alguma forma estão nessa direção. Então tem roupa feita com produtos de tecido totalmente feito com reciclagem de PET, assim por diante. Mudarmos alguns hábitos, como os nossos hábitos de compra, por exemplo, pode encontrar um caminho mais saudável para o nosso planeta? Bom, é importantíssimo mudar os hábitos. Nós não vamos conseguir caminhar para um mundo mais sustentável se continuarmos tendo hábitos que temos. Mas não são só os hábitos das pessoas. Veja bem, olha, o Brasil é o 4º maior produtor de algodão. O nosso algodão, em vez de ele virar tecido aqui, ele vai para a China e volta. Será que essa é a forma mais sustentável de trabalhar isso? O Brasil e a América Latina têm recursos naturais que saem como commodity, eu estou falando de recursos naturais não renováveis, vão para a China, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, para voltar como bens manufaturados. Bom, mudar tudo isso é mudar uma relação de poder, e isso é uma guerra muito grande, nós estamos nessa luta. Então, agora é urgente, se queremos cuidar planeta não, das nossas vidas no planeta. O planeta, ele sobrevive às pessoas, mas o que está sendo ameaçado é a própria humanidade. Se a gente quer preservar e construir um futuro melhor para os nossos descendentes, nós temos que mudar esses hábitos. Dá para mudar? Dá para mudar. Mas isso tem a ver com a política, isso tem a ver com a luta pelo poder. Hoje, quem está no poder são principalmente os rentistas e os patrimonialistas. Aí tem todo o livro do Piketty, Capital do Século XXI, que vai mostrar isso. Vai mostrar aquela expropriação que eu falei. O capital hoje é quase 7 vezes maior que a renda média mundial. Falando em mundo, não estou falando só de Brasil, estou falando em mundo. Segundo o Piketty, isso só foi assim na Idade Média. Só para você ter uma ideia, no fim da Segunda Grande Guerra, essa relação era 1 para 1. Por isso que eu falo em expropriação. Onde é que foi parar o recurso gerado, a riqueza gerada pelos trabalhadores e pelos mais pobres? Foi parar tudo nos bancos. É importante, mas para fazer essa mudança, tem uma luta política aí que é grande, é luta de gerações aí. E você sabia que os caminhos de Sérgio Mileto e do Instituto Ecoagro se cruzam há bastante tempo? A Lampime começa dentro de uma outra entidade chamada Cives, que iniciou em 94. Nós nos conhecemos, eu e Miriam, em 94, com os mesmos propósitos. O viés do Instituto Ecoagro na questão ambiental tem tudo a ver com a questão da inclusão econômica e social. Quer dizer, não existe cuidar do meio ambiente sem cuidar das pessoas. Não existe cuidar das pessoas sem garantir o direito humano de acesso à inclusão econômica e social produtiva. Nós somos complementares e estamos juntos na mesma luta. A Miriam faz parte do conselho da Lampime, não faz parte do conselho do Instituto Ecoagro por um motivo mais estratégico. Não faço formalmente, mas estou lá junto, né? O que o Ecoagro faz, a gente apoia. A gente está junto na mesma luta. Só recapitulando um pouquinho, Sérgio Mileto é um dos profissionais que compôs a equipe que auxiliou no lançamento da primeira coleção da marca Sartasignani, formada por um grupo de mulheres bolivianas costureiras que eram antes exploradas aqui no Brasil e hoje possuem a sua própria marca de roupa sustentável. Essa marca foi lançada agora em outubro desse ano na FAAP. É uma coleção que traz junto com ela um propósito e que conta uma história de mulheres que são aimaras, que é uma nação inca, que junto tem
brasileira, ela tem uma brasileira nesse grupo, já tem um rapaz trabalhando nesse grupo, elas são muito generosas no receber, no chegar. A estampa delas foi desenvolvida junto com o El Aporanga, mas também por meios de oficinas feitas entre elas e o El Aporanga para escutá-las e colocar na estampa a história delas. E são mulheres que, além de ter toda essa história ancestral, são mulheres de muita garra, de muita luta. Por isso que elas escolheram esse nome. Sartasinhane, em Aimara, quer dizer levante. Levante, é um levante de mulheres pela dignidade humana e que põe na sua roupa a sua história. E olha só, antes de nos despedir do Mileto, saibam que no dia 20 de dezembro, hoje, que é o dia da gravação desse podcast, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria muito legal sobre esse projeto que a gente falou aqui. O título da matéria é Costureiras Bolivianas se livram de exploração e criam coleção própria no Brasil. Quem deu entrevista foi a Nancy Guarati, coordenadora do coletivo. E agora que você sabe mais sobre moda sustentável e tudo o que isso envolve, escuta só algumas dicas para colocar em prática no seu dia a dia. Compre roupas atemporais e não apenas o que está na tendência. Você pode sempre combinar peças diferentes, então dê preferência a isso antes de pensar em comprar novos itens para o seu guarda-roupa. A customização também é uma opção bacana, viu? Invista em comércios locais e brechós. Sabia que a gente pode encontrar roupa de ótima qualidade nesses lugares? Vai pensando que não, que você está perdendo muitos achados. Presta atenção na qualidade da peça e dos tecidos para que não seja necessário repor muitas vezes. A gente está na era do descartável, né? Mas procure fugir tanto quanto puder dessa onda. Quando não quiser mais uma peça, doe para alguém ou para algum brechó no lugar de descartá-la. Não anotou? Não tem problema. Postamos essas dicas em nossa página do Instagram para que você possa revisitar quando quiser e convidar outras pessoas para praticar esses hábitos com você. Segue a gente lá no @Ecoar Instituto, tudo junto. Além disso, também temos o Ecoar TV, nosso canal do YouTube, que traz várias entrevistas relevantes sobre educação ambiental e outros assuntos. Visita a gente lá também, youtube.com/Instituto Ecoar ou acesse o nosso site, institutoecoar.org. E não esquece de seguir a gente aqui no Spotify para você sempre ter informações sobre meio ambiente, vida sustentável de forma acessível. Muito obrigada e espero que tenham gostado. Até a próxima!